Tema 4. Teorias sobre a origem da vida. Ao longo da história, diferentes explicações sobre a origem da vida foram concebidas. Muitas delas foram refutadas por pesquisas e experimentos, enquanto outras foram confirmadas. Geração espontânea e biogênese. De acordo com a teoria da geração espontânea ou abiogênese, algumas formas de vida podem parecer da matéria sem vida, ou seja, originar-se de outra matéria que não tem reprodução de um ser vivo. Outra teoria sobre a origem da vida é oposta à biogênese e afirma que os seres vivos só podem ser originados de outros seres vivos, a teoria da biogênese. Diversos experimentos, testes e debates foram feitos para testar essas teorias. No século XV, muitas pessoas acreditavam que as larvas nos cadáveres surgiam de transformação da própria carne. O médico italiano Francesco Redi, 1626 e 1697, achava, porém, que as larvas só surgiam porque moscas adultas botavam ovos na carne nos quais nasciam larvas. Para testar sua hipótese, Redi colocou pedaços de carne em frascos mantendo alguns abertos e outros cobertos em um tecido fino. Ao longo de alguns dias, observou as moscas entrarem e saírem nos frascos abertos e somente nele abria larvas. Nossa, muita coisa. Depois de algum tempo, as larvas se transformaram em moscas idênticas às que haviam pousado sobre a carne. Como não surgiu moscas nos frascos cobertos com tecido, Redi concluiu que as larvas não se originam espontaneamente da carne, mas nasciam de ovos que moscas adultas botavam nelas. Os experimentos de Needham e Spallanzani. Mesmo após os experimentos de Redi, alguns estudiosos acreditavam que a teoria da geração espontânea ainda poderia ser aplicada aos seres mais simples, como os micro-organismos. Um desses estudiosos foi o inglês John Needham, 1713-1781, que realizou em 1748 alguns experimentos para confirmar suas ideias. Ele ferveu frascos com caldo nutritivo, supostamente matando os micro-organismos que existiam lá, e logo após fechou-os com rolha de cortiça, na tentativa de evitar a entrada de micro-organismos pelo ar. Depois de alguns dias, esses frascos estavam repletos de micro-organismos, o que fez Needham concluir que eles surgiram espontaneamente a partir do caldo. Em 1776, outro pesquisador, o italiano Lazzaro Spallanzani, 1729 e 1799, contestou os resultados de Needham e repetiu o experimento, mas ferveu o caldo por mais tempo e vedou os frascos hermeticamente. Com isso, não surgiram micro-organismos no caldo. Spallanzani concluiu assim que o tempo de fervura e o sistema de vedação utilizado por Needham não foi suficiente para evitar a contaminação do caldo por micro-organismos. Needham, por sua vez, argumentou que a fervura prolongada feita por Spallanzani havia eliminado a força vital do caldo, indispensável ao surgimento da vida. Spallanzani, então, quebrou o gargalo de alguns frascos, expondo o conteúdo deles no ar. Em pouco tempo surgiram micro-organismos. Needham contestou os resultados novamente, sugerindo a hipótese que força vital havia retornado com a entrada do ar fresco. Spallanzani não conseguiu provar que nada estava errado, e a teoria da abiogênese para os micro-organismos permaneceu. Coletivo Ciências. Pesquisadores de diferentes áreas trabalham na questão sobre a origem da vida. Na ciência, existem áreas especializadas em determinados assuntos, como a biologia, a matemática e a astronomia. No entanto, elas contribuem umas com as outras, e suas descobertas somadas fazem o conhecimento humano avançar.
Para compreender questões complexas como a origem da vida, são necessários conhecimentos de biólogos, geólogos, paleontólogos, químicos, físicos, geógrafos, entre outros especialistas. Sabe-se que, por exemplo, há mais ou menos quanto tempo surgiram os primeiros mamíferos na Terra. Como os cientistas fizeram esse cálculo? Há diversas técnicas. Uma delas conta com a ajuda de química. São analisadas, por exemplo, propriedades dos elementos químicos encontrados nos fósseis para calcular a idade deles. Outra área que fornece importante contribuição é a geografia. Pesquisadores especializados em solos, por exemplo, podem determinar a idade de um fóssil, com base na característica do solo ou da rocha em que ele foi encontrado. O experimento de Pasteur. Em 1862, o químico francês Louis Pasteur, em 1822-1895, ferveu o caldo de carne em frascos de vidro que em seguida tiveram seus gargalos esticados e curvados. O líquido desses frascos permanecia sem contaminação, porque os micro-organismos presentes no ar ficavam retidos nas curvas do gargalo, não atingindo o caldo da carne. Isso acontecia quando os frascos eram inclinados ou os gargalos quebrados. Louis Pasteur concluiu que os micro-organismos estavam no ar e não surgiam espontaneamente do caldo de carne. Esse experimento foi importante para o estabelecimento da biogênese, que foi comprovada para todos os seres. Aí tem como ele fez aqui, ó. Oparin, Haldane e suas bases da teoria da evolução molecular. Entrou alguma coisa no olho. Com o estabelecimento da teoria da biogênese, restou explicar como poderia ter surgido o primeiro ser vivo. A resposta veio com a teoria da evolução molecular. As bases dessa teoria foram formuladas pelos pesquisadores Alexandre Oparin, 1894-1980, e o russo John Haldane, 1892 a 1964, em inglês na década de 1920. De acordo com essa teoria, a vida teria surgido a partir de compostos inorgânicos que se combinaram, produzindo compostos orgânicos simples. Ao longo de muito tempo, esses compostos teriam se unido formando compostos mais complexos. Por fim, estes também teriam se unido e formado estruturas capazes de controlar suas transformações químicas e se duplicar. Essas características indicam o surgimento do metabolismo e da reprodução, atividades fundamentais dos seres vivos. Nossa, é muita coisa. O experimento de Miller e Urey. A teoria de Oparin e Haldane foi testada em laboratório em 1953 pelos estadunidenses Stanley Miller, 1930 a 2007, estudante de química, e Harold Urey, 1893 a 1981, seu professor. Eles tentaram recriar as condições que na época acreditava-se que era da Terra primitiva. Miller e Urey construíram um aparelho de vidro e retiraram todo o ar do seu interior. Depois colocaram nesse aparelho água e uma mistura de gases para reproduzir o que acreditava a composição da atmosfera da Terra primitiva. Também inseriram instrumentos que produziam faíscas elétricas para simular os raios que teriam sorvido da fonte de energia para as transformações químicas. No experimento, a água era aquecida até ferver. O vapor de água circulava pelo aparelho condensando-se em um local que representa os primeiros oceanos. O sistema funcionou durante uma semana. Após esse período, o resultado foi analisado. O líquido que antes era incolor encontrava-se avermelhado. Testes constataram que a presença de diversos compostos
que não existem na água. No início do experimento, como os aminoácidos, com base nesse resultado, os pesquisadores concluíram que seria possível produzir esses compostos orgânicos em condições abióticas, ou seja, sem ocorrência de vida. Atualmente, acreditava-se que a composição da atmosfera primitiva era diferente da que foi simulada no experimento de Miller e Urey. No entanto, isso não desmerece a importância histórica desse experimento, e algumas das conclusões que ele forneceu ainda são importantes. A panspermia cósmica. Para alguns pesquisadores, a vida começou na Terra, por meio de substâncias ou mesmo de seres vivos microscópicos provenientes do espaço que chegaram ao planeta em asteroides e meteoritos. Essa hipótese é chamada de panspermia cósmica. Voltou a ser bastante comentada nos últimos anos, principalmente depois da descoberta de substâncias orgânicas em meteoritos, asteroides e cometas. Aí tem esse negocinho aqui, ó. E aí fala como que funciona tudo.